norte do Paraná, uma porteira assombrada abre e fecha sozinha. Em Rio Bom, no alto do morro, existe o casebre do vampiro. Luzes são avistadas descendo no morro do Chiculino. Uma bruxa de 3 metros caminha pela madrugada em Ubaúna. Superstição ou medo? Uma biblioteca construída ao lado de um cemitério afasta as pessoas. A história do corpo seco, o defunto condenado a vagar pela terra. Hoje, no Caçador de Mistérios. Histórias, lendas, mistérios, tudo isso faz parte da cultura brasileira, aquela velha história passada de geração em geração, que a nossa tia conhece, que a nossa avó conhece. Aqui no distrito do Pirapó, a gente conhece muitos relatos e muitas lendas a esse respeito. Diz a lenda, quando os cavaleiros retornavam para suas casas, uma porteira abria sozinha. Estas são as histórias assombradas da porteira. Essa história, ela existe em todo o país. O corpo seco. Faz parte do folclore, das lendas do nosso país. Nos conta a história de um defunto que foi condenado, que foi amaldiçoado a vagar pela terra, depois de ter sido rejeitado por Deus e pelo diabo. O motivo dessa rejeição teria sido as crueldades, os seus atos negativos cometidos em vida. Eram tão fortes que nem mesmo a terra queria receber a sua carne. Aqui no distrito do Pirapó, a gente conhece muitos relatos e muitas lendas a esse respeito. A história mais comum de se escutar é a história que o fundador da Fazenda Ubatuba, ele era pobre e ele fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida para enriquecer. Conforme ele foi enriquecendo, ele foi se esquecendo dessa promessa. Segundo a história, fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida que se enriquecesse, ele iria até a Aparecida do Norte para agradecer, em forma de agradecimento. E foi passando os anos, ele foi enriquecendo, e quando alguém questionava se ele pagaria a promessa, ele respondia sempre da seguinte forma: eu enriqueci através do meu trabalho, né? Não tinha santa nenhuma trabalhando comigo, nenhuma santa foi a preparar a terra comigo, então não precisei de santa nenhuma para enriquecer, eu enriqueci sozinho. E ele sempre usava desse argumento de forma debochada. E os anos foram se passando. As pessoas foram observando que esse homem, o proprietário da fazenda, quando já envelhecido, ele foi definhando, né? Foi definhando até que ele faleceu. Quando enterraram ele, tem histórias, ditos populares, dizem que quando a pessoa não cumpre uma promessa, a terra não aceita. E como ele debochou da santa, enquanto ele não conseguisse cumprir a promessa, mesmo que depois de morto, ele não descansaria em paz. Então pessoas contam que ele é enterrado durante o dia, durante a noite o corpo sai para cumprir a promessa e é encontrado pela rua durante o dia por quem? Pelos carreadores, pela estrada durante o dia, por quem estiver andando. E eu escutei histórias de pessoas da região que
relatam escutar gritos, urros, barulhos durante a noite, que eles acreditam que seja, né, essa alma ou esse corpo pedindo socorro para cumprir essa promessa, para finalmente descansar em paz. Uma outra história que eu conheço também do corpo seco está relacionada a uma lenda antiga que desde criança a gente escuta, que a pessoa, quando ela é cruel, quando ela é maligna, quando ela é ruim, que ela vai morrer com o corpo seco, né? Inclusive era muito comum na escola, quando a gente fazia algo que desagradava os coleguinhas, eles diziam assim, vai morrer seco! Era muito comum escutar isso. E a outra história que eu conheci uma vez indo acampar nas proximidades da Fazenda Ubatuba, os moradores da região contavam que tinha um homem na região, que ele era muito cruel, muito maligno, ele espantava as pessoas que chegavam próximos, ele não queria, né, nenhum tipo de relacionamento com ninguém. E por essas maldades dele, ele morreu seco. E quando a pessoa morre seca, nem Deus, nem o diabo querem e a terra não aceita. Então, durante a noite, após o sepultamento, né, durante as noites ele saía da tumba e perambulava, né, assombrando a fazenda, atormentando quem estivesse por lá. E foi um relato semelhante ao anterior, que as pessoas contam que eles achavam o corpo na estrada durante o dia, enterravam, mas que no outro dia ele estava lá na estrada de novo, porque durante a noite ele ficava perambulando a fazenda. Olha, uma história que é muito comum, é uma versão rural da história do Homem do Saco, né? Minha avó sempre falava, minha avó, minha mãe, principalmente quando eu era criança, a história do Zé do Pito. Eu lembro que elas contam que esse Zé do Pito era um homem que fazia um sabão na região, na zona rural, né? Era um sabão muito bom, era o melhor sabão da região. E na época que tinha esse sabão, muita criança sumia à noite, né? Eu acredito que elas contavam essa história, na verdade era pra gente não sair de casa à noite, para não ter perigo. Mas, segundo a história, diz que as crianças que saíssem de casa durante a noite, esse homem pegava, ele vinha montado a cavalo, né? Ele ficava sempre à espreita, colocava a criança no saco e levava para fazer sabão. E mesmo depois da morte, diz que durante a noite, se você saísse no terreiro, saísse no quintal, você escutava o barulho do cavalo e via a brasa do pito, né? A brasa do cigarro longe ou perto. E se fosse criança, ele com certeza ia levar para fazer sabão dessa criança, mesmo depois de morto. Olha, ao corpo seco, eu já escutei história, já acampei na região, aqui próximo à Fazenda Ubatuba, né? E o pessoal dizia assim, não se aproxime da fazenda, a noite é assombrado. Diz que você escuta grito, gemido, urro durante a noite, e que se você acessar a propriedade no período da noite, você vai ser atormentado. E nunca mais vai dormir tranquilo, vai ficar atormentado sempre com aqueles gritos e aqueles barulhos. Olha, que eu conheço, que me relatou que viu, não, só que já ouviu, né? Diz que saía durante a noite, quando voltava à propriedade tinha algo mexido, uma porta que estava fechada, aberta, e que escutava barulhos durante a noite, gritos ao longe. Diz que tinha gente que falava assim, não, é algum animal, mas eles tinham certeza que não era um animal. Era tipo um choro, um lamento, um gemido, né? Gritos de dor, gritos de pânico. Daí não sei, tem gente que diz que ele gritava para atormentar, espantar quem estava na região, dentro das terras, né? E tem gente que relata que era um pedido de ajuda. Muitas pessoas contam relatos diferentes da mesma história. Morro do Chiculino. Fomos até o topo do Morro do Chiculino, local mais alto da cidade de Rio Bom, investigar algumas histórias que circulam na cidade, a respeito de avistamentos e luzes misteriosas. Já são 5 horas da tarde, estamos aqui no alto do Morro do Chiculino. Este morro possui uma visão privilegiada de toda a região norte do Paraná.
Observando ao redor, 360 graus, você pode avistar até 100 quilômetros de distância várias cidades importantes da região, como Mauá da Serra, Apucarana, Marilândia, Califórnia. É um dos poucos lugares do norte do Paraná em que você consegue avistar até 100 quilômetros de distância. A vegetação e os insetos que habitam esta área são diferenciados. Esse inseto aqui, ó, conhecido como mamangava, é um dos insetos mais importantes para a agricultura no Brasil. Esse inseto aqui, sem ele, você não faz um suco de maracujá, por exemplo. É ele que faz a polinização do maracujá, entendeu? Uma abelha importantíssima conhecida como mamangava, entendeu? Brava também, viu? Brava. Se usar com ela, ela ataca, mas... Enfim, olha a importância desse inseto aqui, bem no topo do morro aqui. E essa abelha aí, a mamangava, que sem ela você não tem o tão gostoso e apreciado suco de maracujá. Esse local, ele é desconhecido e ao mesmo tempo misterioso. Aqui, algumas pessoas chegaram a avistar luzes estranhas que desceram e permaneceram no Morro do Chiculino. As pessoas que fizeram esse avistamento, elas não quiseram ceder entrevistas. E dentro das nossas pesquisas no local, a gente pôde constatar que aqui, possivelmente, pessoas vêm até o local para fazer vigílias, para fazer observações, porque realmente é um local bastante especial, bastante diferenciado. Nesse morro aqui, desceu algumas luzes aqui, porém, quem viu isso não gosta de... Porque o pessoal tem medo da chacota, entendeu? Não sei o quê, não deixa de ser um assunto polêmico, entendeu? Então a pessoa não gosta não quis falar. Eu até conversei com ela para ver se ela falava alguma coisa a respeito, mas ela me contou a história. Ela falou, olha Marquinhos, desceu ali 3 luzes, porém eu não vi aquelas luzes subir. Quando ele falou isso para mim, eu até comentei com ele, falei, passou no céu aquela carreira de luzes, achei que eram os famosos satélites que andam em sequência lá, entendeu? Ele falou, não, desceu as luzes ali no Morro do Chiculino, conhecido como Morro do Chiculino aqui. Morro aqui na verdade, né? Que é esse morro aqui, tá. Entendeu? As luzes desceram, porém elas não subiram. Foi estranho que elas desceram e não subiram, entendeu? Então fica aí o mistério aí das luzes. A Árvore da Enforcada. Nós estamos aqui bem no final da cidade de São João do Ivaí, que é conhecido como Jardim Ivaí. É um campinho de futebol, onde as pessoas no fim da tarde fazem as suas caminhadas, as pessoas praticam seus exercícios. Porém, muitas não sabem o que aconteceu aqui há muito tempo atrás. Dizem as histórias, uma mulher, não se sabe por qual motivo, ela se enforcou em uma dessas árvores. E daí por diante, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, esse local teve a fama de ser assombrado. Muitas pessoas relatam que já presenciaram barulhos,
fenômenos, muitos sentem um peso muito grande, arrepio e até barulhos neste bosque. O fato é que o local onde supostamente essa moça teria se enforcado, ele fica bem próximo de um vestiário. E essa árvore, ela tem uma formação bastante interessante. E se observarmos muito bem, ela forma um arco, uma espécie de um portal. E é bem nesse local onde acontecem esses fenômenos sobrenaturais. A Biblioteca do Cemitério. Foi trazido para o distrito uma biblioteca municipal. E foi um investimento feito para cá, para a comunidade, para os alunos. Essa biblioteca fica localizada próxima ao cemitério, muito próxima, em frente ao cemitério municipal. E devido a isso, há uma dificuldade muito grande em ser usada. Então hoje se tornou simplesmente um local não frequentado pelos alunos e também há uma grande dificuldade em manter os próprios funcionários ali, porque há um medo, há um receio muito grande devido a toda essa questão, ao local onde fica e misturando todas essas histórias, tudo isso que vem aí da comunidade, das pessoas que relatam. Então, sempre eu vejo a biblioteca vazia, eu fico pensando, por que será que esse troço não está sendo usado, né? Então é bastante curioso observar isso, né, de ter um espaço, uma biblioteca em um distrito tão pequeno como esse, que não tem muitos atrativos, né, para os jovens, para os adolescentes, estudantes. E na verdade ficou um espaço que não é usado, um espaço ali totalmente em desuso mesmo, justamente pela proximidade com o cemitério e tudo que se ouve, tudo que as pessoas, os moradores mais antigos relatam que já viram, que já ouviram e que já lhes contaram. A dificuldade também é nas pessoas que trabalham de permanecerem ali, então tem toda essa questão também de funcionários que não querem trabalhar ali, que não querem ficar e realmente se sentem desconfortáveis pela proximidade com o cemitério e tudo isso, né, tudo aquilo que escutam por aí. Mãe de Ouro. Nós temos aqui aos arredores, são muitos sítios e fala-se também da Mãe de Ouro e de outros seres místicos, né, que acompanham aí as pessoas, os sitiantes, as pessoas que trabalham aí nas terras. Quando nós compramos o sítio aqui, tinha umas bolas assim umas bolas de fogo que passavam do morro no outro. Assim. Você chegou a ver? O pai via. Disse que era ouro, né? E não sei o quê. Mãe de Ouro. Mãe de ouro. Passar aquela bolona pingando assim, do morro no outro. Depois parou, não sei se aquilo acabou, não sei. Uma vez ali na entrada do sítio meu ali, teve um pessoal, disse que ia indo assim. Quando veio, disse que sentiu um peso que montou na traseira do animal, assim, o animal chegava a gemer. Mas olhava para trás e não via nada. Mas acho que é tudo conversa acho que o cara que vem meio mamadão inventa a história.
A Bruxa de Ubaúna. Estamos em Ubaúna, é um distrito de São João do Ivaí, norte do Paraná. E aqui as pessoas contam muitas histórias. Histórias que tentam decifrar, mas de certa forma é realmente intrigante. Como, por exemplo, a história de uma mulher de uns 3 metros de altura que passa a noite vestida de preto e tão alto que inclusive acaba tocando, batendo nos fios de luz dos postes. Diz que andava na madrugada. Até uma vez nós tocávamos uma terra lá embaixo, nós passava de noite na rua, nós passava tudo tremendo. Ah, hoje não vai ver ela, hoje não vai ver a velhona, hoje não vai ver. Diz que ela até baixava a cabeça assim nos fios. Os moradores descrevem situações de realmente muito medo, de muita curiosidade também em descobrir quem seria essa figura de, miticamente, uma bruxa. Eu acho que era tudo lenda só, não era verdade não, porque ninguém consegue falar, eu vi, né? Casebre do Vampiro. Percorrendo alguns quilômetros do centro da cidade de Rio Bom até a área rural, segundo os relatos de moradores, existe uma lenda e um mistério. No alto de um morro existe uma cruz com aproximadamente 10 metros de altura, construída na década de 70. Ao lado fica uma casa de madeira, que foi construída na mesma época. Esta construção foi apelidada de Casebre do Vampiro. Segundo as lendas, dizem que neste local estaria aprisionado um vampiro há muitos anos. E este casebre teria permanecido fechado por muitos anos, sem ninguém nunca ter aberto e também nunca ter presenciado ou visto a sua porta aberta. O local é de difícil acesso e perigoso, pois existem muitas cobras perigosas nesta área. Pessoal, chegamos aqui no alto do morro, no famoso Casebre do Vampiro. E essa aqui é a cruz enigmática, é uma cruz que, dependendo do ângulo que você olha, você pode ver várias formas, mas basicamente ali seria o rosto de Cristo, só que o rosto de Cristo em perfil. Vou falar bem a verdade, a gente não está tão à vontade por conta do risco que a gente corre aqui por conta de cobras, principalmente da urutu cruzeiro. Segundo as informações, essa cobra ela é muito perigosa e ela pula em cima de você. Como é que no passado, na década de 70, segundo as informações, vieram e construíram toda essa estrutura, cimento, então foram necessárias muitas viagens até o topo desse local. E por que exatamente aqui? Será que essas pessoas não viram que aqui existiam muitas cobras? Será que elas não foram picadas? Será que alguns até não morreram? Então são muitas coisas que se passam na nossa cabeça quando a gente chega num local como esse. E vamos chegar mais próximo ali da cruz. É uma cruz realmente enigmática. E eu fico pensando de onde veio essa lenda do vampiro. Provavelmente aconteceu algo diferente, né? Toda lenda tem um fundo de verdade, tem um início. A gente pode ver aqui, tem 2 garrafas de água, imagino eu. E a gente não sabe se seria uma oferenda, se seria um pedido de chuva.
possivelmente um pedido de chuva. Muitos meses aí, né? Muitos dias sem chover. Então, essa cruz foi feita na década de 70, né? Uma cruz um tanto quanto enigmática. Na época parece que foi feito pelo padre Aristides, mas que ficava em torno dessa lenda do vampiro, da capela, no casebre, aos pés da cruz. Uma cruz aí com mais de quase 30 metros de altura, entendeu? Com a imagem um tanto quanto inusitada, vamos dizer assim, diferente. A imagem da cruz, ela é uma coisa totalmente diferente. É um rosto de Cristo de uma face só. Uma cruz de concreto que deve ter dado, como você mesmo relatou, Semi, um grau de dificuldade muito grande de chegar aqui, entendeu? Ainda mais para a época, né? 1970. O mais intrigante que a gente vai ver é para cá, Johnny. Na lenda diz que seria o casebre do vampiro. E a história nos conta, gente, que esse local, ele nunca foi aberto. Desde que inauguraram naquela época, desde aquela época, nunca foi encontrado aberto. E reza a lenda também, se por algum motivo essa porta se abrir, algo que está preso lá dentro escaparia. Mas eu acho que tá fechado. Ih, abriu, hein? Abriu. E o trem abriu aqui mesmo, hein? Rapaz, o troço abriu aqui. Aí, aberto aqui, ó. Aí, ó. É uma capela. Vamos ver o que a gente vai enxergar. Ó, parece que tem marimbondos aqui em cima. Olha. Você que entende aí, você acha que tem algum risco? Dá pra gente entrar ou não? Teria risco se tivesse algum buraco no soalho, né? Porque as cobras, né? Elas procuram lugares quentes, mas tá tranquilo. Vamos explorar aqui, vamos ver o que tem. Muito tempo abandonado. Ó, tem vela aqui. Local de peregrinação, entendeu? Olha ali, ó, tem uma santa sem a cabeça ali, ó. Vamos ver, tem mais um embrulho ali, não sei o que seria. Imagem de anjo, um boné, possivelmente, né, um pedido, alguma coisa. Ou seja, não tem nada assim de bizarro. Acredito que seria um local de oração, promessa, né? Agora, se existe algo invisível que a gente não sabe, aí já é diferente, né, John? Algo invisível. Provavelmente alguém de vez em quando vem dar uma limpadinha, dar uma zelada, porque não tá um local assim sujo, digamos, tem poeira, normal. Dá para ver que alguém zela aqui pelo, muito bem feita, né? Tem uma pintura. Década de 70 foi feita, Isso, acho, né? 1900. No topo de um morro. No topo de um morro. É. Exato. Interessante, né? Então aqui, olha para mim. Então aqui, gente, ó. Se essa lenda é verdade ou se é mentira, a gente não sabe. Mas a gente abriu. Se tinha um trem aqui, se tinha um vampiro, sei lá o quê, já tá solto. Tá lá para fora. Aqui não tá mais não. Em cada canto do nosso país, a gente encontra histórias passadas de geração em geração. Histórias que a tia conhece, que a avó conhece. Tudo isso enriquece, tudo isso agrega a cultura brasileira. Eu fico por aqui com mais um Caçador de Mistérios. Quando os cavaleiros retornavam para suas casas, a porteira se fechava sozinha.